Muito bem. Voltando, né? Enquanto isso, vou compartilhar a tela aqui. Adoro esse compartilhamento quando a gente cai a nossa aula no momento de estar no nosso ritmo, né? Mas tudo bem. Deixa eu já ir compartilhando, que eu já estava antes, para a gente não perder o fio da meada. Já compartilhei uma. Vou compartilhar a outra aqui, que é que eu estava. E vamos às outras aqui. Bom, a princípio eu vou precisar disso aqui. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Então, no caso, voltando, a nossa figura do nosso 1.9, ele está mais próximo, olha, ele está aqui nessa figurinha aqui, do menos 1 aqui e o mais 1. Então, entre o retorno esperado aí, no caso que a gente encontrou no nosso exercício, ele está mais próximo. E o que acontece com relação a isso? Quanto mais próximo ele fica dessa média, tá? A dispersão dele é menor, mais arriscado ele é. Por quê? Ele gera picos nesse gráfico, ele gera uma elevação, uma alta, muito ascendente. Então, não é, nesse caso, quando a gente avalia por essa situação, a gente entende que o ativo, no caso, que tiver essa figura, ele é o ativo mais arriscado, ok? Então, só para a gente poder desenhar, no caso, o ativo X, ele é mais arriscado em relação ao ativo Y, porque o comportamento dele é menos estável, tá bom? Então, assim, gera esse pico aí. Se vocês fizessem esse desenho da mesma forma como eu apresentei ali, mostrei para vocês, fazendo uma ordenada e abscissa, com esses números que estão aqui, vocês iam encontrar exatamente um gráfico muito parecido com esse que vocês viram ali no livro ali do Gitman, tá? Até aqui, pelo menos a explicação, mesmo com a dificuldade que eu sei que de repente tem para poder desenvolver o cálculo, ficou claro para vocês, gente? Ok, sou da filosofia que cala consente, né? Depois alguém pergunta. Vamos lá. Então, gente, seguindo o nosso raciocínio aqui para a gente poder fazer o desenvolvimento da nossa aula, tá? E, logicamente, outro exercício para ficar mais fácil. Aqui existem 3 elementos aqui que tem a figura da covariância, no caso do coeficiente de variação, não é nem covariância. Covariância eu já expliquei antes. Coeficiente de variação, nós temos 3 fórmulas, tá? O retorno, o desvio padrão tradicional, que é essa fórmula que vocês já viram, essa aí é a fórmula normal que vocês já viram de desvio padrão, tá? Porque você tem cenários que já aconteceram, então a gente tem que aplicar essa fórmula aí. E, no caso, o coeficiente de variação, que na verdade é o desvio padrão pela média aí dos retornos. Bom, o coeficiente de variação eu vou deixar até por último, para vocês poderem explicar, porque ele é muito simples de resolver. Na verdade, depois que vocês encontram uma coisa mais complexa, ele é só um pequeno adendozinho aí, tá? Por que você usa o coeficiente de variação? Só para a gente poder deixar registrado aqui. Normalmente, quando a gente aplica o coeficiente de variação para ver qual é o ativo mais arriscado, quando às vezes a média dos retornos, os retornos esperados, no caso, cenários mais prováveis, os números são diferentes, tá? Então, só para a gente poder tirar, a gente faz isso como um tira-teima. Mas depois eu vou explicar isso para vocês em um exercício mesmo, para ficar mais fácil, tá bom? Só para a gente poder, de repente, estar trabalhando isso aí de uma maneira mais didática, tá? Porque às vezes, de repente, no vídeo fica um pouquinho mais complicado, então, com exercício talvez fique mais prático. Mas vamos lá. No caso aqui, o que eu quero entender, tá? Diferente, eu vou lembrar o seguinte. Nesse momento que eu estou falando aqui, eu não tenho mais a figura de probabilidades. Percebam que eu não tenho aqui esse pezinho aqui, ó. Está aqui multiplicado. Eu nem tenho ele aqui em algum lugar. Nem aqui, em nenhum lugar. Tem um cachorro assistindo a aula aí. Olha aí, ó. Aí o que acontece? O que ocorre? A gente tem um cenário que é um pouquinho diferente do que a gente já está acostumado, que a gente viu ali, que é a probabilidade. Nesse caso aqui, o que a gente vai ter são cenários que já aconteceram, tá? Então, a pessoa está avaliando, com base numa situação passada, algo que vai acontecer ou projetar algo no futuro, tomar uma decisão de investimento a partir desses dados, tá?
Eu vou lembrar uma coisa que eu falei na aula passada, e que para esse momento, então, super vale e super válido, tá? Rentabilidade passada não garante retornos de rentabilidades no futuro. Então, logicamente, que o que você vai estar fazendo é uma avaliação, é uma ponderação. Mas eu não posso afirmar para vocês que o mesmo retorno que aconteceu no passado, vocês vão estar recebendo hoje, no presente ou aqui no futuro, daqui a algum tempo, tá? Especialmente agora, nesse momento onde a incerteza econômica é muito grande. A gente até então nunca tinha vivenciado a figura de uma crise em função de uma pandemia. Então agora, né, quase um século depois, ou mais de um século depois, né, a gente está vivenciando esse processo. Então, a gente, na verdade, tudo é muito incerto, tá? Mas vamos lá. O que acontece? Falando do nosso caso aqui, a Melanie Ambrosio, que é a nossa investidora aqui, ela está pensando em colocar 2 ações dentro da sua empresa, tá? No caso, na verdade, ela quer analisar a ação de uma empresa, tá? Ela está analisando algumas ações. Aí ela parou nessa empresa aqui que chama Adam House Industries, tá? A Inc., quando vocês veem esse ponto aí, normalmente, em empresas americanas, são as SAs nossas, tá? Eles chamam de incorporations. Bom, ela é uma fabricante variada de produtos de animais de estimação. Beleza. E aí, só uma informação técnica para a gente poder estar entendendo que ela está avaliando. Ok. Uma de suas maiores preocupações é o risco. Tá? De modo geral, ela só investe em ações com coeficiente de variação do retorno inferior a 0,75. Ela escolheu informações sobre os preços de dividendos da empresa e como a gente pode ver a seguir nos últimos 3 anos. E ela supõe que o retorno seja igualmente provável. Tá? Ou seja, a possibilidade de ocorrência desse cenário é exatamente igual. O que ela está na expectativa que ela colocou aqui, né? Ela disse, está imaginando que vai acontecer a mesma coisa, ou seja, a empresa vai pagar os mesmos dividendos, tal como estabelecidos aqui. Só que o que acontece? Ela está analisando hoje uma coisa que aconteceu, então ela pegou a informação. Então eu não preciso me projetar em probabilidades, eu posso encontrar as informações referentes à figura do retorno mesmo. Qual foi o retorno efetivo que eu encontrei nesse período, né? Em cada um desses anos? Bom, e aí ela me trouxe essas informações dessa análise que ela fez da pesquisa. Ela tem o ano de 2007, 2008, 2009. Ela tinha o valor inicial da ação em 35, tá? Vamos por reais. O valor final em 36,50. E o dividendo? Dividendo nada tem a ver com a diferença entre o que está valendo a ação hoje do que ela valia quando ela comprou, ok? Dividendo é uma política da empresa. Ela que determina qual o valor que vai pagar em função da lucratividade. Tá? Mas só para vocês entenderem que isso foi o dividendo pago pela empresa. No ano seguinte, a empresa, por outro lado, ela teve uma redução do seu, no caso, do seu resultado ali, do seu valor final. Ou seja, ela começou o ano valendo R$ 36,50 e acabou o ano valendo R$ 34,50, porém pagando o mesmo dividendo. Tá? No ano seguinte, ela aumentou um pouquinho mais entre a relação inicial. E perceba o seguinte, o cenário está aqui, ó, o final repete no inicial, é igual estoque, né, gente? Isso é igual livro de caixa. Vamos pensar, né? A gente está passando de uma página para outra. Virei um ano, 2008 eu comecei o ano com o mesmo valor que ele estava no final. Então, logicamente, vai ter que repetir, não tem como alterar. Tá? No caso aqui também, do mesmo 2008 para 2009. O que aconteceu foi que no final de 2009 aumentou um pouquinho e pagou-se um pouquinho mais de dividendo. Eu tenho o valor do caixa, né, o valor inicial e o valor final, e tenho o que seria o meu fluxo de caixa pago. Coincidentemente, isso se aplica a essa fórmula aqui, que é exatamente a nossa fórmula do retorno, né, que a gente encontra aqui. Tá? E aí, o que acontece? Quando eu aplico a minha fórmula, eu tenho, vamos lá, ó, é o meu fluxo de caixa, menos o meu valor final, mais, né, o meu valor final, menos o meu valor inicial, dividido pelo meu valor inicial. É o raciocínio do retorno. Tá? Então, eu encontrei, no ano de 2007, a empresa, no caso, ali apresentou um retorno de 14,3%,
sobre essa ação. No ano de 2008, ela fez exatamente a mesma coisa. Ela pegou a fórmula que estava lá em cima do descrito, aqui, ó. Até está aqui bonitinho, ó. No caso aqui, primeiro aqui está só a média dos retornos, tá? Esqueci. Aqui está aqui, encontrei aqui, ó, a mesma coisa. Meu fluxo de caixa estabelecido que eu paguei o meu acionista, o meu valor final, o meu valor menos o meu valor inicial, dividido pelo meu valor inicial. Logicamente que houve uma queda e eu ganhei um pouquinho menos. E no ano de 2009, em função dessa mudança, passei a ter um retorno de 13%. O que me interessa saber aqui? Eu preciso encontrar aí, não a média ponderada. Nesse caso aqui, eu já tenho o retorno. Eu tenho como saber, ao invés da expectativa, como eu não tenho uma probabilidade, você não precisa, não precisa fazer uma ponderação. Eu posso encontrar o meu retorno médio do período. Qual é o retorno médio do período que eu encontrei? São os somatórios dos 3 retornos apurados divididos por 3. Média aritmética simples. Ok? Então, deu 10,5%. Por que eu estou usando isso? Porque na fórmula de desvio padrão, ele pede depois aqui, ó, que a gente encontre a média. Tá? E aí, vamos aos nossos resultados. Tá? No ano de 2007, vamos lá, olha, vamos resolver primeiro, e a fórmula é exatamente o mesmo raciocínio, tá? Você vai ter que resolver o que está aqui entre parênteses, elevar a potência, diminuir pelo número de elementos, n menos 1. São 3 menos 1. Depois que você encontrar essa fórmula, você vai para a segunda etapa, resolve a outra equação, depois você resolve a outra equação, e depois você soma os 3 resultados, que é exatamente o que eu fiz aqui no exercíciozinho aqui embaixo. Ó. Na resolução da equação 2. Eu tenho a média dos retornos aqui, está 10,5, 10,5 e 10,5. Todo mundo está vendo aqui, né? Eu tenho os meus retornos que eu encontrei no período. Tenho os valores das diferenças entre eles. E tenho também os meus valores elevados ao quadrado, ou seja, exponenciados. Tá? Como eu já encontrei todos esses elementos e somei, o que eu vou fazer é dividir depois esses elementos que eu somei aqui. Vamos pegar aqui, vamos para o Excel? Vamos compartilhar a tela do Excel para ficar mais fácil. Excel é uma ferramenta mais dinâmica para a gente poder fazer. Vou fazer um share aqui. Tarará, tarará, tarará. Aqui, achei. Vamos só para a gente poder deixar apresentado essa informação aqui para vocês. Fechando minha tela. Vamos nós aqui. 14,44. 40,96. Que já são os valores exponenciais, elevado à potência, né? 6,25. E o seu somar aqui, ó, vou encontrar esse somatório aqui, tá? Esse somatório aqui de 61,65, eu ainda tenho que dividir pelo número de elementos menos 1, que é o que estabelece o desvio padrão, nesse caso, a forma de desvio padrão para situações onde o retorno já é conhecido, nós não temos expectativas, existem realmente retornos reais que aconteceram. Então, lembrem-se, cenário de probabilidade, a gente só vai aplicar, no caso, utilizar a probabilidade e aplicar a primeira fórmula de padrão que eu apresentei, se nós não tivermos um desenho de que já aconteceu, né? Ou seja, um cenário como esse aqui que a gente já foi observado, está visto. A gente está trabalhando com perspectivas. Probabilidade trabalha com perspectivas, são cenários, são coisas futuras. Isso aqui que eu estou vendo já está observado, tá? Então, só para a gente poder distinguir uma coisa da outra. Bom, e aí eu vou pegar esse elemento aqui, 61,65, e vou dividir pelo meu número de elementos menos 1. Né? Encontrei ali o 30,8025, né? Que, na verdade, eu não sei por que deu esse somatório, que está esse 20,55 aqui. Teoricamente, eu já deveria ter resolvido isso. Sim, peraí. Acho que a fórmula está errada aqui. 61 dividido 3 menos 1. Menos 1, 3 elementos menos 1, tá certo.
Não tinha esse 21,55 aqui, não. Bom, vamos chegar aqui para a gente saber a raiz. Chegamos ao 30, acho que ali na apostila está errado. Deixa eu apurar aqui. Raiz. Vamos ver a raiz aqui. Dessa equação aqui para a gente encontrar. Está errado mesmo a raiz ali. Por que eu não entendi porque está errado isso aqui? Depois eu vou apurar essa soma aqui. Porque teoricamente está certo. Já apurei aqui os resultados. Bom, depois eu descubro isso aqui. Porque teoricamente meu desvio padrão aqui vai dar... Meu desvio padrão vai dar 5,85 ao invés de 5,7,85. Depois eu vejo se o que eu coloquei ali na apostila está errado ou se o que está aqui está certo. Mas vamos matar essa charada aí. Bom, o que aconteceu aqui? Só para a gente poder encontrar aqui. Primeiro eu encontrei o retorno do que eu observei, tá? Com as informações que já estavam dispostas pelas informações de mercado. Segundo, eu encontrei a minha dispersão em relação à média, ou seja, eu encontrei o meu desvio padrão que eu já observei. Só que como eu tenho que encontrar, no caso, eu já encontrei os meus retornos, eu vou fazer uma média, ou seja, é o meu retorno, no caso que eu tenho observado, menos a média desses retornos, tá? É uma média aritmética simples nesse caso. E a gente vai aplicar a raiz quadrada e encontrar o resultado, ok? Considerando esse resultado aqui, porque agora depois eu até vou checar, porque eu copiei, esse exercício está embasado no livro, então eu não sei de onde tirei esse número mirabolante ali, depois eu até vou confirmar se por um acaso eu não fiz nenhuma matemática inteligente ali ou uma contabilidade ali esquisita. Bom, considerando essa figura, eu já encontrei o meu desvio padrão, tá? E aí o que ela disse? Como eu tenho meu desvio padrão aqui e os meus retornos, na verdade, ela disse que ela trabalha com coeficiente de variação. Ela só aplicaria na empresa se o coeficiente de variação for, aqui que ela disse o seguinte, que fosse inferior a 0,75. Vamos ver o que ela encontra aqui, né? E no caso aqui, o meu coeficiente de variação nada mais é do que o meu desvio padrão dividido pelo retorno pela média simples dos retornos. Tá? Então, eu encontrei o meu retorno simples, a minha média aritmética simples desses retornos que eu observei, e também encontrei o meu desvio padrão. No caso aqui está 7,85. Eu vou aplicar com esse número aqui, 5,55, que agora até eu fiquei na dúvida por que está dando esse erro. E depois a gente mata essa charada aí. Eu vejo o que aconteceu. Mas vamos lá. Se eu tenho considerado que o meu desvio padrão, meu coeficiente de variação, perdão, nada mais é do que o meu desvio padrão sobre a minha média aritmética simples, eu vou pegar o meu 5,55 e dividir pelos meus 10,5. Encontrei 0,52. Por essa ótica aqui, eu diria o seguinte, ela falou o seguinte para mim, olha, eu só vou aplicar em investimento, no caso aqui, o que ela explica aqui, ó. De modo geral, ela só investe em ações com coeficiente de variação do retorno inferior a 0,75. Nos casos aqui, no nosso primeiro momento aqui, ela deu a 0,75. Tá? Eu volto a dizer, depois eu até vou apurar o que eu errei no meu cálculo aqui, que teoricamente teria que dar certo. Só que no exercício aqui que eu fiz o cálculo aqui, deu 0,52. Para esse exemplo aqui resolvido, eu não aplicaria, porque se ela investe em algo inferior a 0,75, 0,75 já está fora do que ela espera, né, em termos de coeficiente de variação. Nesse outro caso aqui, com essa variação aqui, ela investiria. Opa, temos um microfone aí. Nossa, bastante ruído. Corta o microfone aí. Quem tiver com o microfone aí, corta o microfone, por favor. Bom, então vamos nós. Então, nesse caso aqui, se ela investiria, eu vou depois para caramba, gente, desativa o microfone aí, por favor. Tem alguém com ruído aí, vou ver quem está com o microfone ativado aqui, que eu vou desativar, vou dar uma mute em todo mundo, vai ficar mais fácil. Não vai ficar complicado. Espera aí, deixa eu pegar a lista aqui de vocês. Participantes. Pronto.
Mutei todo mundo. Depois eu libero todo mundo. Silenciei todo mundo aqui, vai ficar mais fácil. E aí, o que acontece? Quando a gente volta para esse raciocínio aqui, se fosse por essa resolução aqui, tal como está, depois eu volto a dizer que eu vou ter que matar a minha curiosidade porque está errado, porque bateu errado ali na apresentação da apostila, ela investiria. Tá? Por quê? O coeficiente de variação, ou seja, o desvio padrão em relação à média, a divisão de um para o outro, deu 0,52. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai avaliar? Quando a gente vai avaliar risco, a gente tem duas situações. Cenários onde o risco, de fato, são possibilidades, são cenários onde a gente aplica no momento uma dada fórmula, e outros cenários onde você tem a figura exatamente tal como está aqui, de um cenário de uma situação que já aconteceu. E aí a gente aplica um outro padrão de fórmula e usa um outro raciocínio para desenvolver. São duas situações. O retorno em cima de expectativas. O outro, o retorno em cima de situações que já aconteceram. Ou, mais precisamente falando, em cima de situações observadas. Tá bom? Acho que é só para a gente poder, de repente, esclarecer isso aí para poder entender. Agora, eu vou desmutar todo mundo. Quem estiver fazendo ruído aí, por favor, só fica longe do que está dando ruído aí, televisão ou qualquer coisa parecida, para poder, de repente, não atrapalhar o raciocínio da galera, que porventura pode surgir alguma dúvida. Tá bom? Vou abrir aqui o microfone de todo mundo e aí, quem tiver alguma coisa para perguntar, pode falar. Beleza? Enquanto isso, enquanto eu estou em silêncio, eu vou ver um negocinho aqui que eu fiquei na dúvida. Fiquei curioso mesmo. Vamos lá. Pode falar. Quem vai? Oi. Na verdade, gente, o exemplo que eu tirei, até eu tirei do livro do Gitman, até para deixar claro. Eu coloquei errado o resultado lá no exercício, tá? Na apostila. O exercício coeficiente dá 0,56, dá 0,53, que é exatamente próximo daquilo que a gente encontrou ali. Então, realmente está errado. Aí eu quero ter errado lá no na resolução. Beleza? Só para a gente deixar claro já, dúvida saneada e esclarecida. Vamos lá, alguma dúvida, gente? Fala, Fabi, eu te vi agora, hein? Via também, um povo que estava sumido das minhas aulas, agora eu estou vendo vocês, estava até com saudade de vocês já, gente. Muito bem. Tati, vamos lá, Valéria, Áquila, Bianca, Carol, Érica. Oi, pode falar. Sim. Aqui a sua explicação ela é boa, mas quando vai fazer, igual a tarefa que você passou aqui para a gente fazer, eu não estou conseguindo desenvolver. Será que não seria bom? Não sei se é só minha dificuldade, né? Porque eu estou falando aqui. Seria bom se, por exemplo, pudesse fazer a primeira tarefa juntos, vocês explicando para a gente. Meu tempo também está encerrando de aula. Meu tempo de aula está encerrando. Eu acho que, de repente, fica mais fácil a gente marcar. Eu vou deixar... Vamos fazer o seguinte. A gente pode montar um esquema, montar o seguinte esquema. Vocês têm aí a tarefa para estar fazendo na quarta-feira. Vamos apontar lá no fórum, ou, de repente, até comigo aqui, pelo WhatsApp, quais são as dificuldades do grupo está tendo em relação a essa evolução desse exercício. E aí me diz quais dos exercícios que estão propostos que vocês estão com dificuldade. Então, posta lá no fórum. Fala, gente, eu estou com dificuldade no exercício tal. Mas me relata também pelo WhatsApp essa dificuldade está existindo. Tá? Porque aí o que eu vou fazer? Na aula que vem, ao invés de a gente seguir com o conteúdo, eu pego, a gente para poder fazer uma bateria de correção dos exercícios. Que aí qualquer coisa, se tiver prazo, que o prazo está mais adiante para entrega. Salvo me engano, vocês têm até domingo ou na outra segunda-feira para entregar o material. Confere? E se isso conferir o que eu estou falando, o meu raciocínio... Acho que é dia 20. Dia 20 ou 25? Eu acho que está lá dia 20. Dia 20, estou olhando aqui, é dia 20. Dia 20, 22 é a nossa aula. Qualquer coisa, então, a gente pode combinar o seguinte. A gente coloca, de repente, no dia, na quarta-feira, a resolução de alguns exercícios, das dúvidas, mas a gente abre a aula, faz a aula na quarta, eu troco a data,
e vocês postam a atividade, eu troco a atividade e deixo para colocar na sexta-feira para vocês postarem. Pode ser? Beleza. Pode ser assim? Ah, eu achei legal. Ótimo. Pode ser assim? Ótimo. Tá, então, estamos combinados então. Eu vou trocar a data da aula. O que está lá na programação do fórum, na plataforma Desconsidera, eu vou alterar a data, tá? Vou colocar a data para quarta-feira, que no caso seria dia 20. E a gente abre para vocês postarem os exercícios. Eu vou fazer até o seguinte, vou deixar para vocês postarem até domingo, que seria dia 24, ok? Que aí eu abro o fórum para essa data, deixo aberto e vocês postam essa data na sexta-feira. E aí eu abro o fórum para sexta-feira e deixo aberto para vocês aí. Na verdade, eu deixo aberto para a semana, mas a gente altera só esse cronograma. Pode ser assim? Aí, no caso, semana que vem vai ter mais exercício? Não, vai ter os Ou exercícios. a gente vai basear nesse, vai ficar só nesse? O ideal é que a gente já veja o seguinte também, né, gente? Não espera até eu chegar na quarta-feira com a aula, com a resolução da coisa. Tenta resolver para poder gerar dúvida, que senão eu não vou saber que dúvida que vocês tiveram, né? Então, assim, qual que é a dúvida que eu tenho? Marquinhos, exercício tal, eu tô com a dúvida assim, assim, assim. Eu só vou saber se vocês fizeram, também é um excelente test drive, né? Se vocês tiveram dúvida, se vocês forem tentar fazer, né? Então, vai ficar fácil, né? Vamos pensar nesse raciocínio, tá? Então, acho que é bacana a gente poder tentar fazer o exercício, quebra-cabeça, tenta desenrolar, para poder sinalizar e já vai anotando as dúvidas. Porque aí na quarta-feira, ao invés de eu deixar o fórum, eu abro a aula, a gente faz a aula e vocês tiram as dúvidas e abrem e vocês postam na plataforma a partir da sexta-feira. Os exercícios já com a resolução até domingo. Pode ser assim? Pode. Sim, para mim. Pode. Feito. Passamos os exercícios tal como está proposto, tá, gente? Porque senão não vai adiantar realmente nada eu ficar falando e a gente precisa entender, logicamente. Eu agradeço, Valério, você está falando que a explicação está legal. Para mim é importante isso, até é válido, tá? Eu agradeço. É bom também que quando a gente vai executando, a gente também começa a ver alguns erros na construção, por exemplo, tal como eu vi aqui agora, e a gente vai resolvendo. Então é bom que a gente sana também as nossas dúvidas, né? Foi até bom eu tirar minha dúvida para poder esclarecer, porque eu achei esquisito esse número doido aí que eu coloquei aqui, mas foi bom a gente tirar essa dúvida aí. Bom, gente, eu só vou fazer meu controlezinho usual, né? Como a gente está acostumado. A Aline hoje não está aí, né? Não vi a Aline. A Amanda também não está. O Áquila está. A Bia. Bia, você está. Bianca. Sim. Bruno. Tá. Carol. Não vi. Carol, eu vi. Qual Carol está aí? A Nascimento ou a Félix? Eu tinha visto a Carol aí. A Félix geralmente entra. Deve estar a Carol Nascimento, né? É a Carol Nascimento. É, porque a Félix entra com Félix mesmo. O Célio. A Débora. Edilane estava aí, eu vi na sala. A Érica, Ricardo também vi. Fabi, bem-vinda. Fábio, não. Giovana. Giovana, eu vi você. Eu vi você aí, minha filha. A Giovana Lissa. Giovana Lissa. Tô na área. Não, eu sei que você está na área. Eu sei que você está na área. Vamos nós. A Jaque também está aí, está até aí encostadinha na sua cama, assistindo a sua aula, muito bem confortada. Aí. Josi, você está aí? Josi hoje não está. Geralmente eu vejo a Josi, até mexo com ela. Kathleen eu vi por aí. Kézia também eu vi por aí. Maiara. Maiara, está aí? Hello. Vi, Maiara. Bem, boa noite. Maria Luísa. Mariana. Nunca. Né? A Priscila. Pri, você está por aí hoje? Hoje eu não te vi, não. Eu não vi hoje. Robenice também não. Silas eu vi. Silas, você está ainda aí? Tatiana. Thaís. Tô aqui. Tô aqui quem? Silas, né? Valéria está aí. E o William também Gente, olha só. É um momento, eu até vou lembrar vocês uma situação, a gente está numa fase aí temporária ainda dessa movimentação, muita coisa incerta, tá? Deixar claro para vocês que, logicamente, o objetivo nosso é estar tentando dinamizar esse processo para que a gente possa dar uma leveza nisso aí.
Qualquer dificuldade ou crítica, por favor, me sinalizem. Eu estou aí à disposição porque a gente pode estar tentando estar fazendo uma aula legal. Tá? Eu tenho certeza que eu quebro cabeça aqui para a gente poder estar pensando que ferramenta que eu vou fazer para poder trabalhar. E, paralelo a isso, a gente aproveita alguns momentos como esse para dar algumas dicas de Excel, algumas coisinhas, porque já que a gente está nessa vida remota aí, eu acho que fica legal a gente poder estar fazendo esse esclarecimento. Tá bom? Eu peço desculpas aí por qualquer eventualidade, mais uma vez, até por algum probleminha que porventura tenha surgido aí na aula. Tal como sempre, eu devo estar postando a aula amanhã para vocês pelo do YouTube, para vocês no meu canal do YouTube, direto com o link o link da bio direto na plataforma. Então, vocês não precisam acessar o meu canal, basta vocês assistirem a aula diretamente lá na plataforma, tá bom? E aí, vai estar o link, eu não vou excluir o link nem nada, só para vocês poderem estar cientes aí de que está à disposição aí, qualquer coisa é só me gritar, beleza? Show. Muito obrigado pela audiência e pela paciência. Nos vemos, então, na próxima quarta-feira. Tatiana, me lembre de poder fazer essa troca, por gentileza, que eu vou ter que, senão, acabar esquecendo que já estou deixando agendar tudo na sexta. Tem que trocar isso depois na plataforma e mandar o convite para todo mundo. Tá bom? Gente, obrigado pela audiência e pela paciência. Um grande abraço, bom vê-los. Eu estou desesperado para dar aula presencial, porque eu não aguento mais aula online. Juro por Deus. Mas A gente também não aguenta, não. Tá mais cálculo. Beijo. Tá com saudade, tá bom? Assim, tá todo mundo sofrendo, acredite, tá bom? Eu tenho certeza que tá todo mundo sofrendo. Eu tô brincando aqui, que eu realmente não tô aguentando, mas realmente tá todo mundo sofrendo tal qual vocês. Assim, eu também tô. Mas tô com muita saudade da turma de escutar vocês falando o tempo inteiro enquanto eu tô falando e coisas desse tipo. Tá bom? Não sei. Tá bom? Bom final de semana para todo mundo. E até quarta-feira que vem, gente. Até. Tchau, boa noite. Tchau.